Na web. Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Vai. Senhores ouvintes, senhoras ouvintes, professor Gabrichi, recebemos aqui a Záfia Boroni, e para eu tentar entender um pouco melhor o trabalho dela, ela trouxe até uma pré-dissertação aqui, uma proposta, e aqui no título, Análise Crítica dos Processos Estruturais na Perspectiva da Processualidade Democrática. É isso mesmo, Záfia? Então vamos conversar, professor Gabrichi, dá o pontapé inicial. Sim, aí para a gente entrar nesse assunto. Ouvintes, bem-vinda, Záfia, que também é aluna do nosso mestrado em Direito da Universidade FUMEC, e nós gostaríamos de saber, Záfia, sobre qual é a sua ideia a respeito, então, da análise crítica dos processos estruturais na perspectiva da processualidade democrática. Primeiro, eu quero antecipar os meus agradecimentos ao professor Gabrichi, ao professor Admir. Enfim, parece um tema complexo, né, complicado, nome difícil, mas a perspectiva aqui trazida é exatamente de melhor qualificar o Estado democrático de direito nessa ideia de processo estrutural. Esse é um termo do processo civil, basicamente, mais objetivamente do processo das ações coletivas, do processo civil coletivo, e é um termo muito novo na doutrina brasileira, em que os doutrinadores que trazem a denominação, eles não conseguem expressar exatamente o que é, se é processo, se é decisão, e qual que é a ideia disso, qual que é a perspectiva disso. São aquelas... Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Pensa caso Vale, Brumadinho. A gente está diante aí de um litígio, com certeza, muito complexo, do que a doutrina chama de litígios difusos, que são inúmeros interesses envolvidos e, com certeza, muitos conflitos advindos disso. Então vem aí essa ideia de processo estrutural, que é exatamente falando, será que uma ação judicial ela vai conseguir trazer uma resposta fechadinha para aquele litígio, para aqueles inúmeros envolvidos naquela tragédia? Muito provavelmente não, né? Então essa ideia é estruturar uma decisão judicial. O que é isso? O juiz ele vai analisar ali os casos, os inúmeros casos que vão surgir ali, e especialmente a ação coletiva que vai vir a respeito disso, daquele dano ambiental, vamos fechar nesse dano ambiental para ficar mais claro aqui para o ouvinte. O juiz ele vai fazer uma análise, mas o juiz sozinho ele não vai conseguir trazer uma resposta para aquilo. Ele vai precisar de um diálogo institucional, ele vai precisar de trazer outras vozes para a conversa, para poder chegar a uma solução, uma melhor solução, né? Uma solução mais otimizada para aquele conflito de interesses ali envolvido. Então essa ideia é estruturar aquela decisão. Como assim estruturar essa decisão? É fazer uma escala. Ele vai analisar primeiro o caso, que vai chegar até ali, e ele com uma conversa dialógica mesmo, né, dialogar com os demais poderes, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, ele vai estruturando a melhor opção ao caso. Ele vai dar uma primeira decisão, dessa primeira decisão vai começar a implementação dessa decisão. Com a conversa continuada, foi efetiva essa decisão? Resolveu o caso? Não resolveu o caso ainda. Então, qual é a melhor opção de otimizar isso? E construindo uma decisão. Isso no âmbito de uma execução diante dessa, vamos colocar o exemplo que a gente deu, diante de uma tragédia ocorrida que precisa de uma solução e que inúmeros processos judiciais vêm disso. E, Záfia, no plano legal, existe amparo para esse tipo de estruturação das decisões? Certo. Ainda não há no Brasil um código, vamos colocar assim, dos processos coletivos, né? Existe a ação, a lei de ação civil pública, que dá aí titularidade ao Ministério Público e outros legitimados também para
atuar nessas ações coletivas, mas não existe de fato ainda uma legislação específica para o tema, mas existe um respaldo do ordenamento jurídico para possibilitar esse diálogo institucional em busca da melhor solução para aquele caso concreto ali. Perfeito. Zaf, você estava falando aí e eu aqui imaginando esses eventos traumáticos, o desafio dos juízes em tratar, e às vezes até efeitos que não têm, ou não temos referência num passado, pelo menos num passado recente. Então são coisas novas e aí são fatores novos, são variáveis incontroláveis e precisa decidir. Mas e do ponto de vista da literatura, quem que já pensou nisso? Quem é que já discutiu isso, já prevendo essas possibilidades? Quem é que você comenta sobre isso? Então, essa ideia, de onde que veio essa ideia? Essa ideia veio dos Estados Unidos, de um caso famoso nos Estados Unidos que aconteceu em 1954, que é o caso Broad versus é um caso americano, Brown versus Board of Education, que era a segregação que existia na época nos Estados Unidos entre escolas de brancos e escolas de negros. E naquele contexto cultural americano, isso chegou até o judiciário, a Suprema Corte norte-americana, e havia esse problema prático, essa questão prática. Negro não podia estudar em escola de branco e havia essa separação. E os Estados Unidos estava passando por esse período de melhor entender e de afastar, né, esse preconceito existente. E com isso, a Suprema Corte encarou isso, só que eles viram nas circunstâncias de que não bastaria uma decisão única. A partir de agora, coloca todo mundo junto e está tudo certo. Não era o caso ali por uma questão cultural. Então, eles precisaram de estruturar a decisão e de montar um cronograma para a execução daquela decisão judicial que era, de fato, ao final, atingir o objetivo de eliminar aquele preconceito existente na cultura ali norte-americana do contexto, né, daquele momento. Mas eles precisavam de fazer isso estruturadamente, com calma, digamos assim, para que o impacto fosse menor e para que eles conseguissem averiguar quais eram realmente os impactos daquilo e com isso atingindo o objetivo. Então eles fizeram essa decisão estruturada. Foi um trabalho de anos, porque eu não estou falando aqui de algo que é resolvido imediatamente, ao contrário, exatamente uma construção para se chegar a um objetivo final. Isso demanda tempo, porque isso envolve cultura, isso envolve tradição, isso envolve governo, isso envolve instituições. Então a experiência mesmo veio desse caso norte-americano. Perfeito, Zaf. Esperamos que tenha sucesso na sua análise crítica dos processos estruturais na perspectiva da processualidade democrática. Muito obrigado. Agradeço, Záfia, e você já está fazendo um ótimo curso de mestrado, né, e certamente terá como resultado aí uma dissertação que vai empolgar e interessar a muita gente, tá? Obrigada. Felicidade aí na sua reta final. Muito obrigada, agradeço especialmente aqui aos professores novamente, a FUMEC em especial. Ok.